Boa tarde. A voz do microfone fica logo outra coisa. A pessoa sente-se um artista. Dá vontade de dizer piadas. Vocês podem se rir. Porque assim parece que eu estou a dizer piadas. Portanto, o meu nome é David Marçal. Eu sou bioquímico. E venho aqui... e também não acredito muito nesta história do fim do mundo. Pelo menos não acreditava. Até receber esta imagem de um amigo meu que mora na Austrália. Portanto, eu era um grande cético, mas agora, perante um documento que obviamente não pode ser falsificado, que tem todo o aspecto de ser verdadeiro, eu começo a repensar. Aliás, vejam mesmo, é Sydney. Para quem já viu o Nemo sabe que isto é Sydney, à procura de Nemo. Portanto, eu venho-vos falar um pouco, aqui com o Carlos Oliveira, venho-vos apresentar uma outra ideia para o dia 21 de dezembro, portanto, que não foi prevista pelo calendário maia, mas que também foi muito difundida na internet, que é o Orgasmo Global pela Paz. Não sei se já ouviram falar. O Orgasmo Global pela Paz é uma iniciativa organizada pela internet desde pelo menos 2006 e que assenta basicamente nesta ideia, que é milhões de pessoas terem um orgasmo ao mesmo tempo e concentrarem os seus pensamentos na paz e na bondade. Isto pode não resultar para toda a gente, é verdade, para acabar com as guerras no mundo. E o dia marcado para o orgasmo global é o dia 21 de dezembro, portanto hoje, até à meia-noite ainda é dia. Na Austrália, que já passou, portanto, quem não participou na Austrália agora já não o poderá fazer. Portanto, este é uma iniciativa que eu apoio inteiramente e que, apesar de não ter nenhuma base de sustentação científica, e podem ver, é mesmo uma iniciativa que está mesmo na internet, o Orgasmo Global. O que é interessante nisto é que há uma justificação científica. Portanto, há uma justificação. Um orgasmo em geral não precisa de grande justificação, não é? Mas neste caso, para os mais indecisos, para os mais tímidos, há aqui uma secção de ciência, não é? Também um comentário. Eu acredito que um orgasmo global possa contribuir para a paz no mundo, desde que um número suficiente de potenciais beligerantes não participem. Também há orgasmos que causam guerras. Portanto, às vezes um orgasmo dá problemas, violência, essas coisas, não é? Mas esperemos que não seja o caso destes. Mas aqui o que é mais interessante nisto é a questão da ciência. E o que é que diz o site do Orgasmo Global? Diz assim: causa uma mudança positiva no campo de energia da Terra através da dedicação consciente da energia orgásmica à vibração da paz. As nossas mentes e a nossa biologia influenciam a matéria e os campos de energia quânticos. Se concentrarmos os nossos pensamentos antes, durante e após o orgasmo na paz e na bondade, a sinergia de elevada energia orgásmica, física combinada com o poder da visualização positiva, pode ajudar a reduzir os níveis globais de violência, ódio e medo. O orgasmo é o maior aumento instantâneo possível de energias biológicas. Pronto, e depois continua. Portanto, a ideia é precisamente esta. Portanto, se nós concentrarmos todos os pensamentos numa coisa durante o orgasmo, conseguimos influenciar a realidade. Portanto, é um bocado esta ideia de que a consciência influencia a matéria. É uma ideia muito New Age, daquele caldo que procura misturar ciência com espiritualidade, em geral, sem grande rigor, pelo menos no que diz respeito à ciência. A espiritualidade não sei muito bem, mas... e os promotores desta iniciativa do Orgasmo Global assentam a sua justificação científica num projeto extraordinário chamado Projeto da Consciência Global, que é um projeto que decorre na prestigiada Universidade de Princeton. Portanto, isto é algo desconcertante e que assenta no seguinte. Portanto, este projeto, o que é que acontece neste projeto? Eles têm dezenas de geradores de números aleatórios espalhados pelo mundo, portanto, máquinas que geram aleatoriamente zeros e uns. Geram 200 zeros e uns por segundo. Portanto, são geradores de números aleatórios. E depois o que é que eles fazem com esses zeros e uns todos gerados pelo mundo? Juntam todos num computador na Universidade de Princeton e veem o que é que acontece. E o que é que eles chegaram à conclusão? Ou que eles pensam que chegaram à conclusão que quando existem acontecimentos de consciência global,
Ou seja, quando a mente das pessoas está concentrada numa coisa muito específica, isso afeta a geração de zeros e uns. Portanto, passa a haver um excesso de zeros ou um excesso de uns. Portanto, nós quando estamos a tirar uma moeda ao ar, é previsível que saia um número igual de vezes de cara e coroa, não é? Portanto, o equivalente àquele que tirar uma moeda ao ar é um gerador de números aleatórios. Portanto, estes geradores fazem isso mais rápido, fazem 200 por segundo. Por exemplo, eles dizem que durante o funeral da Princesa Diana que houve uma alteração radicalíssima, brutal, na geração de números aleatórios. E é isto que eles dizem. Quando a consciência humana se torna coerente e sincronizada, o comportamento dos sistemas aleatórios pode mudar. Os geradores de números aleatórios baseados em acontecimentos quânticos produzem sequências completamente imprevisíveis de zeros e uns, mas quando um grande acontecimento sincroniza os sentimentos de milhões de pessoas, a nossa rede de gerador de números aleatórios torna-se subtilmente estruturada. E depois eles publicam estes resultados, por exemplo, em revistas mais ou menos inventadas, como esta, que é Fronteiras da Ciência. São revistas que parecem científicas, mas são revistas muito pouco rigorosas, que aceitam teorias muito especulativas e pouco fundamentadas. E isto é um exemplo desses artigos publicados numa dessas revistas. Aliás, que estes artigos são mais de divulgação do projeto do que artigos científicos. Aqui o que é interessante, isto é um dos tais gráficos de geração de números aleatórios, em que eles dizem que ali a dada altura há ali um excesso de 2000 zeros ou 2000 uns nessa geração de números aleatórios. Isto aqui foi durante os ataques de 11 de setembro às Torres Gêmeas em Nova Iorque. E portanto, eles acreditam que esse acontecimento de consciência global influenciou a geração de números aleatórios. Mas o que é mais interessante é o que eles dizem aqui na legenda, e que estas alterações começaram um bocadinho antes dos ataques terroristas. Portanto, houve uma previsão, um poder de premonição dos ataques de 11 de setembro. Portanto, esta história do orgasmo global, que é justificada por este projeto da Universidade de Princeton, que é um projeto que não tem aceitação generalizada na comunidade académica, na comunidade científica, decorre num laboratório, um instituto chamado Instituto de Ciências Noéticas. Não tem a ver com o Noé, tem a ver com uma expressão grega que quer dizer conhecimento interior, sabedoria interior. Portanto, decorre no Instituto da Sabedoria Interior. E pronto, é uma alternativa, é uma proposta, tal como esta ideia do fim do mundo, baseia-se em pseudociência. Portanto, também é mais um exemplo de falsa ciência que converge para hoje, não é? Converge para o dia 21 de dezembro. Portanto, a falsa ciência tem esta característica, que ela não é coerente, não é? A ciência é só uma, é universal. As coisas têm que bater certo. Já a falsa ciência não, as coisas, basta pensar na astrologia, em que cada revista tem um horóscopo diferente. E pronto, eu se calhar agora, depois deste pequeno momento de descontração dos assuntos trágicos que nos trazem aqui hoje, eu tenho que dizer que ao chegar aqui hoje ao Colombo, a esta hora, deu-me mesmo a ideia que era o fim do mundo. Portanto, eu estou um pouco a rever. Então, quando tentei estacionar, eu encontrei uma figura muito parecida com aquela que está ali naquele canto. E eu fui-me logo embora e disse: "Oh, se o lugar é seu, companheiro, ponha lá a sua pata." E pronto, e se calhar agora íamos fazer o nosso crossfire, não é, Carlos? Fazemos outro tipo de microfone. Deixa-me ver aqui. Não, agora não estou a chegar à net. Esta ideia do gráfico que ele mostrou, acho muito interessante, porque isso é uma das falácias. Mas este é bom, este é credível. Não, por isso é que diz ali epic fail. A ideia do gráfico é uma das falácias que se vê muito em termos de argumentação. Não me estavas a ver bem? Não. Estamos que estão. Há uma religião irónica, vamos pôr assim, chamada a Igreja do Monstro Esparguete Voador, que se baseou nesta ideia de haver essas falácias em termos de argumentação, e que se baseou na ideia do criacionismo querer entrar nas escolas.
para criar essa ironia. E então o que eles dizem, esta ideia de uma coisa relacionar-se com a outra, o que eles dizem, um dos gráficos que eles têm, que é um dos gráficos mais famosos que eles têm, é, ok, a temperatura do planeta está a aumentar. O número de piratas desde o século XV está a diminuir. Logo, para diminuir a temperatura do planeta, tem que se aumentar o número de piratas. Como se houvesse alguma correlação entre as coisas, quando não há. Mas isto é muito comum, isso é uma das falácias argumentativas. Que é ver duas coisas, não têm nada a ver uma com a outra, e relacioná-las como se fossem realmente uma a causadora da outra. Eu por acaso conheço esse exemplo, que é da Igreja do Esparguete Voador, e também já me cruzei com esse gráfico. E a coisa que me saltou mais à vista é que eu não tenho realmente a certeza se o número de piratas está a diminuir desde o século XV. Por um lado, porque a população tem aumentado bastante, não é? Portanto, mesmo que a percentagem de piratas ativos, a percentagem de população ativa seja mais baixa, como a população ativa é maior, e eu estou aqui a considerar o pirata uma população ativa, não é? Portanto, eu não tenho bem a certeza que o número de piratas tenha baixado, não é? Ainda há pirataria hoje em dia, não é? Eles próprios, para irem, digamos, à sua igreja, eles próprios vestem-se de piratas. Vestem-se de piratas, supostamente, para baixar a temperatura do planeta. Fazem essa ironia a partir dessa falácia, porque essa falácia usa-se muito, muitas vezes sem se notar. Esta coisa das correlações, não é? Que é dois acontecimentos a dependência entre dois acontecimentos não se pode inferir tão facilmente da evolução digamos, de cada um deles, não é? Outro exemplo de falsa ciência que se baseia também, que tem um argumento que tem parecido com uma falácia deste tipo, é a questão do autismo e da vacina tríplice, não é? Aqui há uns... No princípio do final dos anos 90, surgiu um artigo infame publicado numa revista científica que relacionava a toma da vacina tríplice... Como? É a VASP-R, não é tríplice. A vacina. A VASP, sim. É a VASP-R. Certo, é tríplice, é contra sarampo, papeira e rubéola. Exatamente, VASP-R. A tríplice é para beta, difteria e tosse confusa. Ok. Muito obrigado pela correção. Muito obrigado pela correção, certo? Era só para ver se estava aqui. Certo, exato. Mas é esta, contra o sarampo, a papeira e a rubéola. Segundo um artigo publicado no final dos anos 90, haveria uma relação entre a toma desta vacina em crianças com cerca de 2 anos, que é quando se toma a vacina, e o aparecimento dos primeiros sintomas de autismo. O artigo veio-se a concluir cabalmente cerca de 10 anos depois, apesar de já haver, muito antes, haver indicações de que o artigo era completamente falsificado. Veio-se a concluir realmente que era completamente falsificado, com resultados falsificados, com dados hospitalares manipulados, e que o primeiro autor do artigo, que era um ex-médico chamado Andrew Wakefield, ex-médico que entretanto foi banido, foi expulso da Ordem dos Médicos inglesa, tinha uma avança da indústria, de um escritório de advogados para processar a indústria farmacêutica, que também é má, portanto, mas neste caso nem era a má da FIFA, portanto, tem muitas culpas no cartório, mas disto por acaso estava inocente, não é? E pronto, o artigo foi completamente desmontado, mas durante 10 anos, os 10 anos em que parou a confusão, houve uma série de problemas, portanto, houve uma série de pessoas que deixaram de se vacinar, que deixaram de vacinar os seus filhos, e um dos argumentos falaciosos tem a ver um pouco com esta coincidência, que é a altura em que surgem os primeiros sintomas do autismo é também a altura em que se toma a vacina VASP-R. E não quer dizer que os acontecimentos estejam relacionados, não é? Nós dançamos a dança da chuva, não quer dizer que seja por se dançarmos no inverno temos muito maior probabilidade de sucesso. Se dançarmos no verão, podemos dizer que temos de dançar mais e acabamos por ter sucesso. Já agora, o autismo teve, na semana passada, uma coisa fantástica, era a Universidade de Harvard, e o autismo finalmente está bem, todos os seus mecanismos estão bem
identificados. São intrauterinos, são hereditários, são genéticos, mas não são hereditários. Okay? É uma das grandes conclusões a que se chegaram. Sim, portanto, eu ia concluir. Por cá, esta história do autismo, eu já estou nos Estados Unidos há cerca de 10 anos. Esta história do autismo nos Estados Unidos foi muito propalada pela Jenny McCarthy, que era a grande celebridade, e após os programas de Larry King falar disto, de que eram as vacinas que eram as vacinas provocavam o autismo. E esta é mais uma das falácias que se vê muito na argumentação. Quando se quer vender alguma coisa, quem normalmente tem mais peso junto da população não são os especialistas, são os famosos, que nada percebem disso. Por exemplo, nós, já não está aqui, mas nós no Mastro PT fomos uns dos primeiros a falar sobre as pulseiras quânticas ou das pulseiras de equilíbrio, a dizer que não faziam nada. Mas foram vendidas muitas. E foram vendidas porquê? Quem aparecia na televisão era o Ronaldo. O Cristiano Ronaldo. Que toda a gente conhece como um grande físico quântico, por isso sabia do que estava a falar. Não faz sentido nenhum, mas é isso que vende. E isso é mais uma das falácias. É as pessoas deixarem-se levar para as pessoas famosas. Aliás, nós temos um post sobre como criar uma pseudociência, escrito pelo Marco Filipe, e que quer até vender bandoletes quânticas, e ele dá lá os passos todos sobre como criar uma pseudociência. E um dos passos é precisamente, arranjar um famoso que depois diga que isto funciona, que é o que se faz normalmente com estas ideias. Um famoso que nada perceba disso, obviamente, que não percebe, mas é ele que vai vender, porque as pessoas vão acreditar nele. Não é nele. Nele no famoso. Não é que tu não sejas famoso, só estou a dizer. Não, fico aqui a pensar se havia físicos quânticos que sabem mais de futebol do que Cristiano Ronaldo de física quântica. Também não. Deve haver, não? Que sabem mais de Físico quânticos que sabem mais de futebol do que o Cristiano Ronaldo de física quântica. Fantástico. Podemos fazer um dueto. dueto. Fala. Assim podemos cantar agora. Eu não sei se vocês querem fazer perguntas, se calhar isto tinha mais graça se vocês fizessem as perguntas. Não? Ninguém tem perguntas para fazer? Se algum livro que recomenda fala de pseudociência. Esta? Esse é bom? Não sei. Ele pode falar mais nele. Ele escreveu. Exato. Este livro fala do fim do mundo também. Acho que dá para fazer pipocas no livro. Dá. Tanto como aos telemóveis. Portanto, se puserem 3 livros à volta de grãos de milho e também uma placa de aquecimento por baixo do milho, poderão fazer pipocas. Este último pormenor é importante. Os livros nem por isso. Mas é um efeito estético interessante. Sim, isto é o último livro que escrevi em coautoria com o Carlos Filhais. E que fala precisamente de histórias de pseudociência, de falsa ciência, como esta que eu contei do orgasmo global, que coincide com o dia do fim do mundo, que eu imagino que já tenha uma nova data, não? Estou a perder a esperança que o mundo acaba hoje. A nova data que eu já ouvi, acreditem ou não, é já daqui por 2 dias. Dia 23. Porque supostamente aquilo não foi bem contado pelos maias. Eram muito inteligentes, mas fazer contas não sabiam lá fazer muito bem. Não, é a nova ideia. E por isso, em vez de ser 21, agora é 23. Por isso, hoje é sexta-feira, é no domingo. E aposto que a seguir irá à missa. Então estamos com a peru, não chegamos ao Natal. À missa, depois vai seguir, acaba o mundo. Não chegamos ao Natal, não. Não chegamos ao Natal. Eu também recebi uma coisa pela internet que dizia que se os maias fossem tão bons a prever o futuro, se calhar ainda existiam maias. Ainda existem descendentes dos maias. Ainda existem descendentes dos maias. Civilização maia, não é? Que por acaso. Civilização é que não usaria essa extraordinária capacidade em seu benefício. Mas por acaso os descendentes da civilização maia
são os primeiros a dizer que não há qualquer profecia maia. E isso é que é estranho. É depois andarem a vender a profecia maia e dizem eles é que têm a razão, mas não os maias. Os maias estão errados. Eles é que têm a razão que existe profecia maia. Há alguma razão, talvez haja razões psicológicas para explicar porque é que nós temos tanto fascínio pelas civilizações antigas? Isso é parte da falácia do apelo à antiguidade, não é? O que é antigo é que é bom, o que é milenar é que é bom. É por isso, quer dizer, mas se formos levar fôssemos levar essas ideias mesmo como elas são, não é? Então, vamos continuar a fazer sacrifícios humanos, porque pelos vistos assim conseguimos ter melhores colheitas. Vamos tirar os corações de outras pessoas e comê-los, pelos vistos ficamos com a sua força. Vamos continuar a fazer estas coisas. E os planetas não existem planetas, são todos deuses, aqueles pontinhos no céu. Agora é o deus Vênus, o deus... Agora por isto, pareceu-me ouvir um discurso de Vítor Gaspar, mas um pouco mais rápido. Não falo economia. É uma ciência. Também é uma falsa ciência. Não. Agora não tem muita... Mas eu, quanto ao fim do mundo e um bocado nesta linha do calendário maia, estou preocupado com o calendário na minha cozinha, que acaba dia 31 de dezembro. Portanto, eu não sei se também não será o início do fim do mundo. Viver não tem outra página. Não continua. Mas o meu não. Compraste com desconto? Não, por acaso é um calendário bem bom. Não sei se é bem com quadros do Magritte. Com quadros do Magritte. Tem mais perguntas? Em relação ao aquecimento global, o que é que tem a dizer sobre isso? Há aí uns comentários agora que já se vêm contrariar. O aquecimento global não é aquilo que inicialmente haviam. E houve inclusive uma reportagem da BBC, que eu segui atentamente na internet, de vários cientistas, onde houve vários cientistas que punham em causa o aquecimento global. Cientistas esses que foram postos de parte pela Academia das Ciências. Tem alguma coisa... Eu posso responder. Isso é um dos temas aqui tratado no nosso livro. Deixa-me só... Há diversos aspectos. Não precisa mais. Por exemplo, isso dos cientistas serem postos de parte, assim não é bem assim. É a mesma coisa como quando foi o Climategate. Foi basicamente para fazer implodir como é que se chama? A convenção que havia na altura sobre o aquecimento global. E conseguiram, porque eles conseguiram desviar as atenções e nada foi feito. Mas na altura foram milhares e milhares de e-mails que foram roubados. E no entanto eles só viram 5 ou 6 linhas que acharam diferente. Que diferente, ambíguo, com palavras ambíguas. Nenhuma dessas frases dizia, ok, vamos fazer isto ou vamos fazer aquilo. Mas o que eles acharam pior nesse no chamado Climategate, foi uma frase que os cientistas usaram que chamaram de truque matemático. E usamos este truque para fazer isto. E eles disseram, ok, lá estão os cientistas com truques a fazer estas coisas. Se for ao Astroventi também da lá Climategate, eu falei sobre isso. O truque é um truque matemático. São truques que se aprendem na escola secundária. Nós aprendemos para fazer contas, fazemos truques. Estamos ali a fazer a conta toda, fazemos assim não sei o que, fazemos truques. Não havia nenhum truque em termos científicos. Não era a palavra truque no sentido de vamos enganar alguém. Era truque, vamos simplificar isto como fazemos na escola secundária. Pronto, mas ele pode falar muito mais sobre isto. Sim, isto realmente é um dos temas do livro. Os factos simples, ou os factos objetivos, quer dizer, os cientistas com opiniões malucas há muitos. Não é? As pessoas podem ter as suas opiniões, podem expressá-las. A ciência não se baseia em opiniões dos cientistas. A ciência baseia-se em provas, em observações, baseia-se em apresentar provas, realmente, não é? Isso, o processo científico faz normalmente através das publicações científicas. Portanto, o processo de revisão, de publicação.
E quanto a isso, o que se pode dizer é que a ciência climática, quanto à questão do aquecimento global, é consensual. Não há uma corrente científica, e não estou a falar de opiniões de cientistas, não há uma corrente científica que divirja da ideia dominante, que é que o planeta está a aquecer por causa do aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera, causado pela atividade humana. Portanto, em 2004, uma historiadora de ciências chamada Naomi Oreskes, uma americana, fez um levantamento de todos os artigos sobre alterações climáticas publicados nas principais revistas nos 10 anos anteriores. Encontrou cerca de 1000 artigos. Desses cerca de 1000 artigos, ela classificou-os segundo apoiarem explicitamente esta ideia das alterações climáticas causadas pelo homem, de apoiarem implicitamente, por exemplo, a assumirem, a partir desse princípio, para falarem de consequências, de possibilidades de mitigação, de redução das emissões, ou então porque não tinham nada a ver, portanto, que eram artigos de métodos, de paleoclimatologia, por exemplo. Classificou os artigos nestas categorias e destes 1000 artigos não havia um único que fosse contra esta ideia de que o planeta está a aquecer por causa do dióxido de carbono com origem nas emissões que têm origem na atividade humana. Mas claro que existe uma controvérsia social, que não é uma controvérsia científica, e essa controvérsia social em grande medida é mesmo semeada, é mesmo criada. E um dos exemplos que dou aqui no livro, que damos aqui no livro, é um prémio ou um apoio que a ExxonMobil, através de um instituto chamado American Enterprise Institute, ofereceu a cientistas climáticos em 2006 para escreverem ensaios, uma espécie de ensaios que contrariassem a teoria climática vigente. Contactou cientistas climáticos de topo e ofereceu-lhes $10.000 para escreverem um ensaio, cada um deles, dando o seu nome, a sua credibilidade e o seu prestígio a esse ensaio, com diretrizes muito específicas para porem dúvidas, para lançarem a dúvida sobre o relatório do painel internacional das Nações Unidas, que ia ser lançado uns meses depois. Portanto, e a ideia era lançar uma confusão. Portanto, o painel internacional das Nações Unidas para as alterações climáticas é uma colaboração internacional de milhares de cientistas, mais de 100 países, que trabalham voluntariamente a analisar toda a literatura científica publicada no mundo sobre alterações climáticas, que está sujeita a um processo de revisão pelos pares, em que existem grupos de revisores, que não são os autores dos relatórios, que revêem cientificamente o trabalho. E são trabalhos de anos. Portanto, para contrapor a isso, a ExxonMobil queria contratar individualmente cientistas para escreverem críticas avulsas que não iriam ter nenhum processo de revisão pelos pares em meia dúzia de meses, e a ideia era criar na opinião pública uma dúvida, como se as duas coisas fossem equivalentes, que já vimos que não são, e lançar a confusão, porque quando há dúvidas, a dúvida é um obstáculo à decisão, não é? Quando nós nas compras de Natal, se não sabemos bem o que queremos comprar, temos dificuldade em decidir, em avançar. Não sei se compro umas meias, assim não temos para ali olhar e não fazemos nada. E, portanto, as alterações climáticas, claro que os cientistas têm direito a ter as suas opiniões, há muitas vozes divergentes, têm dúvidas. Ciência climática publicada com uma teoria alternativa não há. Existe sim uma grande confusão e objetivo declarado e assumido de lançar a confusão para impedir a decisão política, não é? Que é aquilo que conta para estes lobbies que procuram influenciar. A consequência financeira à conta disso. Há o imposto de carbono, por exemplo, que foi lançado precisamente por causa do chamado aquecimento global. Nunca existiria se não houvesse o tal aquecimento. Portanto, já há aqui interesses financeiros. O aquecimento global, a expressão aquecimento global também já caiu um bocado em desuso. Neste momento fala-se muito mais em alterações climáticas. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que tanto no verão como no inverno existem mais extremos. Se existe mais um extremo de tempo do que propriamente só um lado. Ou seja, pode haver verões mais quentes, mas também existem invernos mais frios. Há mais extremos, mas globalmente o planeta aquece.
Aliás, esta história de mudança de nome de aquecimento global para alterações climáticas, quem inventou foi um assessor do Bush. Foi o assessor do Bush que inventou uma expressão alternativa para suavizar a questão. Mas de qualquer forma eu admito que há sítios em que realmente não pode arrefecer e há fenómenos mais extremos, mas globalmente o planeta aquece. E o aquecimento global não é uma expressão. Eu passei lá muito tempo com o Bush, por isso não vou dizer mal dele. E ainda para mais ele também era o meu governador, que eu estava no Texas, por isso... Excelente homem, excelente homem. Excelente homem, sobretudo quando me convidar para ir lá à quinta. Ainda usa o chapéu ao cowboy? Usa, ainda corta árvores. Tenho uma quinta fantástica, agora está a viver no outro lado. Ele já não está a viver de um sítio onde estava a viver no Texas, já foi viver para o outro lado. Mas o melhor ainda é, o Bush e o Rick Perry, agora vamos falar de política, não é? O Rick Perry também era governador do Texas. O Bush e o Rick Perry, as duas famílias não se podiam ver. Porque para o Bush, para a família do Bush, o Rick Perry era imensamente ignorante. Se para o Bush o Perry é imensamente ignorante, imagine-se como é que era o Perry. O Perry chegou a fazer isto em, eu não estava a ser muito bem, em 2005, 2006, um desses anos, ainda estava lá. Em que eu estava lá e o verão foi muito quente. Ele em abril achou que os bombeiros havia muitos bombeiros para o Texas. O Texas é maior que a França. Está bem. O Texas é maior que a França. Por isso ali, durante o verão sobretudo, porque é muito quente, tivemos mais de 4 meses acima de 40 graus. É muito quente. Então os bombeiros são precisos, porque há muitos incêndios. Ele decidiu despedir os bombeiros em abril. Em junho havia tantos incêndios e não havia chuva, já não chovia há não sei quantos meses. Não havia bombeiros. Então o que é que ele fez? Decretou 3 dias no Texas de feriado, Foi um decreto do estatal para as pessoas rezarem para que houvesse chuva. Despediu os bombeiros e depois fez basicamente a dança da chuva para que houvesse chuva. O que não faz sentido nenhum, obviamente. Mas pronto. Com um orgasmo global era capaz de eu apagar os incêndios. Mas... E não é pelo ser republicano, porque eu acho que os republicanos também têm ideias que até concordo em parte com elas. Sobretudo a parte do governo não se meter tanto e não sei o que, isso até concordo. Há partes, mas agora eles caem em extremismo desse género, que não faz sentido nenhum. E aí perdem tudo, acho eu. Mas são esses que decidem, muitas vezes, pensa-se que são os, por exemplo, voltando à ciência, que são os cientistas que fazem isso ou que são os cientistas que fazem aquilo, dando o exemplo, por exemplo, da bomba atómica. Foram os cientistas que desenvolveram a bomba atómica. Nós sabemos, neste momento, como é que as estrelas funcionam. O desenvolvimento desse conhecimento de como as estrelas funcionam foi feito simultaneamente e quase em parceria entre quem estava a investigar as estrelas e quem estava no projeto Manhattan da bomba atómica. Existe um livro excelente chamado How to Make an Atomic Bomb, Como Fazer uma Bomba Atómica, que levou um dos meus amigos, colegas da turma a ser preso quando foi a uma livraria pedir esse livro em Londres. A rapariga clicou no coisa e ele teve a polícia logo lá e levou para a prisão e tiveram que telefonar para o meu orientador lá no Reino Unido a perguntar realmente se ele não era um terrorista. E ele foi passar lá uma noite à prisão por causa disso. Mas o livro chama-se How to Make an Atomic Bomb, é um livro enorme e basicamente é a história de como se percebeu como funcionam as estrelas. E conta toda essa parte. E aí funciona. Temos o conhecimento que temos das estrelas é excelente e permite-nos fazer várias coisas aqui na Terra. E aí funciona o exemplo da faca. O que é que vamos fazer com a faca? Os cientistas, a única coisa que fazem é basicamente perceber o funcionamento da faca ou criar a faca. Agora, a faca, se é usada para matar alguém ou para cortar manteiga, isso já não são os cientistas. E neste caso, quem decide são os políticos.
O que fazer com esses utensílios? O que fazer com esse conhecimento? Não sei se concorda. Discordo. Concorda? Diga-me uma coisa, o projeto ARC, diz-lhe alguma coisa? Diz-me. É um projeto excelente para estudar auroras. Por isso é que tenho o A no ARC. Mais nada. A pergunta foi sobre o ARC. Que eu saiba, mais nada. Agora, aquelas histórias todas que se lê na net, isso não posso lhe garantir que não tem coisa. Agora, o ARC também estuda, por exemplo, como mudar o clima. Mas mudanças de clima no sentido, por exemplo, de levar, como já está a ser feito, por exemplo, em partes da China, levar algumas nuvens e fazer com que elas chovam em certos sítios. E isso é excelente, sobretudo para culturas e assim. Sobretudo se fosse fazer isto para a África, para haver muito mais agricultura, não é? Para a agricultura se desenvolver muito mais. Mas não vai ionizar a atmosfera e matar-nos todos, não vai... Não há nada de fecheiros secretos ali. Como não há na área... Se calhar, não há na área 51, mas se calhar na área 51 é um bocadinho diferente do ARC. O ARC ainda é fechado. A área 51 é completamente aberta. A área 51 é excelente, vai-se na autoestrada, tem mesmo... É a autoestrada extraterrestre, é assim que se chama, a autoestrada extraterrestre. Vê-se a área 51 ao longe, quase que não se vê nada, porque aqueles edifícios são por baixo da terra. E basicamente não há nada a separar. Se entrar lá dentro é apanhado. Mas não há tipo portão a dizer, não entra a partir daqui. Por isso pode ir lá à vontade. Claro que se for lá à vontade vai ser apanhado. Mas se aparecer lá por engano, é apanhado também. Mas pode ver ao longe. Mas não há assim nada. Esses são os tais segredos que muitas vezes se diz, por exemplo. São concepções erradas, por exemplo, das instituições. O que se diz, por exemplo, da NASA, os segredos da NASA. Mas a NASA, como instituição, não existe esse segredo da NASA, porque a NASA é feita por pessoas. A NASA tem 12 centros nos Estados Unidos. Só aí já são muitas pessoas que, obviamente, não estão em contacto umas com as outras diretamente. Mas a NASA tem centenas de pessoas a trabalhar depois nas universidades. Quem lhes paga é as universidades, mas estão a fazer trabalhos para a NASA. Não existe um conluio em que todos vão, na sexta à noite, todos juntos, jantar juntos e a dizer, ok, o que é que vamos fazer agora? Não vamos contar sobre isto, não vamos contar sobre aquilo. É completamente irrealista essa parte de segredos. E, aliás, vê-se, os segredos normalmente são sempre todos revelados. Não passa muito tempo, quando se tem um segredo, vai... Sabe-se logo. Porque as pessoas dizem, as pessoas contam. Posso contar é uma coisa ao contrário. É Diz. uma experiência com a NASA. Vais-me ajudar a isso, um eclipse parcial ou total do Sol que coincidia em Portugal às 11 da manhã. E amigos meus que trabalham na área de saúde estavam bastante preocupados porque as escolas, não é? Às 11 da manhã Estão abertas. Estão abertas e as professores por vezes não estão muito bem informados e vão levar os meninos lá fora para ver o eclipse às 11 da manhã. Ora, ver um eclipse total do Sol, ou parcial do Sol, pode ser muito perigoso para os olhos. Pode ser extremamente perigoso, pode provocar Parcial cegueira. é certeza, parcial é Exatamente, cegueira parcial, que pode ser temporária, mas cuidado, também pode ser uma cegueira que não seja temporária, pode causar danos irreversíveis. Os médicos estavam muito preocupados com isso. E então eu pedi informações científicas a várias instituições portuguesas que na altura não estavam muito disponíveis para fornecerem informação científica, não foram rápidas, porque aquilo já era na semana seguinte. E então pedi à NASA, como simples cidadão, pedi à NASA, por favor, deem-me a informação que há sobre a heliofísica, portanto, física do Sol, e o perigo que há para as crianças, ou para qualquer adulto também, ver diretamente o Sol. Principalmente quando há uma questão no eclipse, vai toda a gente ver durante vários minutos, não é? Eles providenciaram a informação imediatamente, através de um diretor, imediatamente, a informação toda. Eu traduzi na qualidade de tradutor científico, já estava autorizado em transformar aquele documento num documento oficial, portanto a minha tradução já era uma tradução registada no notário. Dei ao Ministério da Saúde, que por sua vez fez sair por todas as escolas em Portugal. E infelizmente houve uma escola particular, que eu prefiro não dizer o nome, ou se calhar devia dizer o nome, mas prefiro não dizer o nome, que não seguiu essa instrução que a tinha, pôs as crianças e infelizmente estamos a lamentar um caso de uma cegueira permanente. Portanto, a NASA, eu como simples cidadão, cheguei lá, por favor ajudem a fazer isto. E eles ajudaram imediatamente. Portanto, eu até pus este exemplo no outro dia, num clube que tenho,
de Física Quântica, porque houve um cidadão que perguntou, mas você confia na NASA, porque eu tinha lá posto uma coisa na NASA. Não é uma questão de confiar ou deixar de confiar. Acho que todo o cidadão tem o direito de fazer perguntas, tem o direito de fazer questões, tem o direito de questionar. E eu disse, se tem alguma questão a pôr, não ponha a mim, ponha a um dos centros da NASA, e depois veja a resposta. Portanto, também penso que é importante que essa questão das instituições seja vista ao contrário. Não só desmistificar essa ideia do segredo, como também ver o que é que elas fazem por nós. Neste caso, a NASA não é financiada pelo governo português, nós não pagamos nada para a NASA fez um excelente serviço à saúde pública em Portugal. E isso acho que é de saber. Aliás, a própria NASA, eu a primeira vez que fui lá, e a primeira NASA que eu fui, o primeiro centro que eu fui foi o Goddard Space Flight Center, em Maryland. E fiquei impressionado. E eu era aluno de licenciatura no Reino Unido. Era mais um. E no entanto, quando fui lá, eles deram-me materiais educacionais que eu quisesse. E davam-me posters, e davam-me isto, e davam-me aquilo. Eles são tudo. Aquilo está disponível para toda a gente lhes pedir. Fiquei absolutamente impressionado com aquilo na altura. Pronto, agora percebo que aquilo é basicamente serviço público. Eles recebem dinheiro do Estado precisamente também para fazer isso. Por isso, professores que queiram recursos educativos para dar nas aulas, para ter nas escolas e assim, todos eles basta escreverem para a NASA, dizerem quem são e a NASA envia-lhes. Perfeitamente normal. A ESA também faz isso e o CERN também. E a ESA também faz isso, ok. E o CERN também. Ok. Mas a NASA ainda tem mais uma vantagem. Essa parte do não segredo e assim tem mais umas vantagens. É que a exploração espacial permite ter muitas vantagens aqui na Terra. A forma como a NASA desenvolveu o sistema de purificação de ar, por exemplo, fez desenvolver enormemente os sistemas de diálise aqui na Terra, por exemplo. As máquinas MRI nos hospitais estão ligadas também à NASA e estão ligadas ao CERN. Tudo, apesar das pessoas não notarem, mas tudo isto que parece muito, quase, entre aspas, esotérico, muito para lá das coisas, do que pensamos que é do dia-a-dia, depois isso é aplicado no dia-a-dia e nem sequer notamos. Carlos, eu ia só pedir desculpa que não vou poder... a conversa está a ser extraordinariamente interessante, mas eu não vou poder continuar, tenho compromissos familiares e já um primeiro jantar de Natal. Vou ter que me ausentar. Pensei que fosse fugir por causa do fim do mundo. É que ainda existe. Exato. Ainda faltam 5 horas. Na Austrália já foi, como eu mostrei já. Na Austrália já foi. Mas em 5 horas, quando metes no avião, vais lá para no garagem. Ainda me sabe. Vou para o fim do mundo para aguentar mais umas horas de fuso horário. Muito obrigado pela vossa presença, por me ouvirem. Boa tarde, boa noite a todos. E agora este é o final. No final